Família, atenção! A notícia de última hora acaba de surgir da conta de que Donald Trump agora pesou a mão. A caneta do Trump pesou de uma forma degradante em cima do regime ditatorial da Venezuela e também aqui da Brazuela, né? Eu sempre falo aqui no canal, o Brasil jamais virará uma Venezuela. E você tem que determinar e decretar isso aí também. O que nós estamos vendo aí nos últimos dias é a queda do regime, não só da Venezuela, como daqui do Brasil também. As consequências serão danosas, serão graves. E nós estamos vendo aí que tem rato voando para tudo enquanto é lado, rato correndo para outro país. A situação, família, está muito mais do que degradante para o povo aí do sistema. Então, vamos falar aqui, família, sobre nome na lista de Interpol. Vamos falar que o Maduro entrega mais 2. A esposa do Maduro também está fazendo delação. A gente vai trazer aqui muito mais informações para vocês agora, beleza? Então, eu peço a você que está chegando aí, dá o like. Compartilha, família, joga esta live de tudo enquanto é grupo aí, sejam todos bem-vindos e entra comigo na matéria. Não é novela não, tem nada de novela aqui, só se for novela da vida real, né? Não é novela não, pessoal, não mistura novelo aqui no meio da notícia não, porque aqui nós trabalhamos com seriedade, tem nada de novela e nem novela, aqui não tem nada de ficção científica não, aqui é a verdade dos fatos na velocidade da web. Entra comigo aqui nesse fantástico mundo do Bob. Empresa utilizada pelo careca. Sempre tem que ter um careca no meio do trem, né? Você tá doido, meu Deus. Sempre tem que ter um carecovics. Empresa utilizada pelo careca do INSS pagou 700 mil aos escritórios de advocacia da atual ministra do STM. Rapaz, até o Exército Brasileiro, meu Deus do céu, aonde que a gente vai parar? Aonde que a gente vai parar, meu Brasil? Até o Exército Brasileiro envolvido na corrupção. Por isso que colocaram essa mulher lá, ministra do Supremo Tribunal Militar. Ai, meu Deus! Bem que Olavo de Carvalho falava, né? Os militares estão vendidos já. Verônica Abdalã diz Metrópole. Família, o presidente aí, Bolsonaro, deveria estar no quartel-general do Exército. Sabe por que ele não está lá, família? Eu vou rasgar o verbo, eu vou falar tudo. Não adianta, não. Eu tenho que julgar isso aqui para vocês entenderem. Sabe por que Jair Messias Bolsonaro não está em um quartel-general? Além dele não estar em um quartel-general, ele está na Polícia Federal sendo torturado. Isso não é segredo para ninguém. Você que está aí me assistindo, você não está acreditando nesse conto do vigário, nessa história para boi dormir, que Jair Bolsonaro caiu da cama não, né? A gente pode até fingir que foi isso mesmo. Mas existe burburinhos e rumores aí que foi outra coisa que aconteceu com o nosso capitão. Eu não desceu aqui na garganta ainda. Tá entalado. Tá entalado na garganta. Eu não creio que foi isso. Então Bolsonaro não está em um quartel-general porque a tropa tá vendida, mano. Os generais são vendidos. Os generais têm o seu preço, o rabo preso, tudo mais. Infelizmente, família, os que não se compactuaram e não são vendidos estão presos. Você já parou para analisar todos aqui, toda aquela cúpula que trabalhou para que Bolsonaro fosse preso? Está envolvido em escândalo de corrupção. Você já parou para analisar esse fato aí comigo? Todos, sem exceção, estão envolvidos em esquema de corrupção, de A a Z. E eu vou mostrar aqui para vocês
a matéria do Metrópolis. Vamos acompanhar aqui, é 2 minutos, a matéria curtinha, e a gente entra comentando em cima dessa matéria. Vamos lá, coloca na tela Productions, vamos ouvir aí. Usada pelo empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, pagou R$700 mil ao escritório de advocacia da atual ministra do Superior Tribunal Militar, Verônica Abdala Sterman. Essa informação consta de um relatório de inteligência financeira do COAF, encaminhado à CPMI do INSS, que investiga o esquema bilionário de fraudes e desvio de recursos públicos. Segundo o relatório, o pagamento foi feito pela empresa ACX e TC Serviços de Tecnologia S.A. O período analisado nesse relatório é de outubro de 24 a fevereiro de 2025, ou seja, antes de Verônica Sterman tomar posse como ministra do STM. O valor foi pago em uma parcela única, diretamente ao escritório de advocacia da magistrada. A coluna não localizou processos judiciais em que Verônica tenha atuado na defesa da ACX e TC ou de outras empresas desse mesmo grupo. Nomeada em setembro pelo presidente Lula para o STM, Verônica tem 41 anos e uma trajetória de clientes de peso no meio político. Entre eles estão a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, o ex-ministro Paulo Bernardo e o vice-presidente Geraldo Alckmin. Todos apoiaram a indicação dela ao STM. Em 2024, Gleisi e Alckmin já haviam defendido o nome de Verônica para uma vaga no TRF3 em São Paulo. Segundo o COAF, o pagamento partiu de uma conta da ACX no Banco do Brasil, em São Caetano do Sul. Em apenas 4 meses, essa conta bancária movimentou mais de 266 milhões de reais. A mesma empresa também pagou quase 600 mil ao escritório do ex-ministro do STJ, Nefi Cordeiro, após ele deixar a corte. No caso de Nefi, também não há nenhum registro de atuação em favor da ACX. O ex-ministro disse à coluna que o valor se refere a serviços advocatícios. Já Verônica Sterman disse que o pagamento foi feito por 3 pareceres jurídicos de natureza criminal e ela disse também desconhecer qualquer vínculo dessa empresa com o careca. Agora, um dado chama atenção. Formalmente, a ACX e TC foi aberta em nome de 2 sócios que receberam auxílio de programas sociais. Uma delas, Érica Nogueira, recebeu o Bolsa Família até 2021, ao mesmo tempo em que figurava na junta comercial como dona da metade de uma empresa com capital de mais de 100 milhões de reais. Segundo a Polícia Federal, a ACX era uma das empresas usadas pelo careca do INSS para ocultar e fragmentar o fluxo do dinheiro. A empresa recebeu pelo menos 4 milhões e 400 de uma firma de passagem do esquema que pertencia ao careca, a Arpar Participações. Além das investigações, há também denúncias de pirâmide financeira contra a ACX. Uma advogada de Florianópolis afirma ter investido R$780 mil na empresa da ACX e depois ter sido impedida de sacar o dinheiro. Segundo ela, essa empresa integrava um grupo chamado RCX Group, investigado na CPI das pirâmides financeiras da Câmara dos Deputados. Na ocasião, a CPI pediu o indiciamento dos donos da empresa. A coluna não conseguiu contato com os responsáveis pelo... Família, você está vendo aí a complexidade dos fatos? Como que esse povo é uma teia de aranha gigantesca na qual os tentáculos estão todos envolvidos com esquema de corrupção? Só que é o seguinte, família, uma hora a casa cai. Não adianta, pode rebolar para um lado, pode rebolar para o outro, pode ir para Dubai, pode ir para o Japão, pode ir para a China. Não adianta. Não adianta correr e se esconder. Porque eu vou repetir aqui, Deus executa o juízo dele através das autoridades que não estão corrompidas. E existem autoridades no Brasil que não são vendidas, que não têm o rabo preso, que não estão envolvidos em esquemas de propina. E essas autoridades irão julgar. Prova disso, a Polícia Federal, que tem a maioria da sua parcela, são pessoas de bem, são pessoas honestas, honradas, que não são vendidos. A minoria que está fechado com o cara lá, que, como diz o dinossauro lá atrás, né? É a Polícia Federal do Lula, né? Família, as coisas estão acontecendo. As ditaduras estão caindo. Será grandiosa a queda. O Donald Trump já deu a determinação. Donald Trump já falou: não tire a vida de nenhum manifestante lá no Irã. Olha o que está acontecendo lá no Irã. O Trump agora vai invadir o Irã, família. Acabou, não tem para onde correr, não. Fecharam o cerco em cima do Irã. Olha a população aí nas ruas aí. E parece não, né? Já está certo que ele vai entrar ali
e vai fazer uma arruaça, porque ele pediu para que ninguém tirasse a vida de ninguém lá dentro. Mas isso não foi feito. Soubemos que o número de mortos nos protestos ultrapassou os 500. E o líder supremo do Irão afirma que haverá uma repressão a tudo isto nos próximos dias. Se começarem a matar como antes, vamos intervir. Vamos atingi-los fortemente onde dói. Foi lá que alguém subiu à embaixada do Irão e retirou a bandeira iraniana. Ocorreram vários protestos, não só internacionalmente, mas também por todo o país. Porque essas são as armas que o Irão poderia optar por utilizar em retaliação a qualquer ação militar dos Estados Unidos ou de Israel. O presidente do parlamento iraniano alertou hoje que as forças militares dos Israel e Israel seriam, citando, alvos legítimos se a América atacar o Irão devido aos protestos em curso. Reitero de forma clara que o Irã não pede permissão a absolutamente ninguém para se defender. A resposta do povo iraniano a qualquer aventura ou ato de maldade será ampla, sem complacência e até mesmo inesperada. As decisões e ações do Irã para garantir seus interesses e sua legítima e justa defesa não serão necessariamente previsíveis ou semelhantes às do passado. Numa sessão parlamentar, legisladores iranianos gritavam, citação, morte à América. Este é um dos vídeos daqueles protestos que nas últimas 2 semanas tomaram conta da capital. De Teherão, incluindo mais cedo hoje, assim como a segunda maior cidade do Irão e outras dentro da nação. As autoridades iranianas disseram que os manifestantes e quem os ajudar podem enfrentar a pena de morte. O presidente Trump deixou claro que, se os manifestantes continuarem a ser mortos, os meios terão de intervir. Então, o Irão está com grandes problemas. Parece-me que as pessoas estão a tomar certas cidades que ninguém pensava ser realmente possível há apenas algumas semanas. Estamos a observar a situação com cuidado. Fiz uma declaração firme de que, se começarem a matar pessoas como no passado, iremos intervir. Vamos atingi-los com força onde dói. E novamente, isto é apenas uma parte do vídeo das ruas no Irão durante os dias mais recentes, e realmente já há 2 semanas em resposta. Em resposta aos protestos, o regime iraniano cortaram o acesso à internet e às linhas telefônicas. Veja isto. Lucas Tomlinson, da Fox News, relata que o Irão solicitou assistência a militantes iraquianos, incluindo Hezbollah, para ajudar na repressão aos protestos, dizem oficiais. Isto acabou de chegar. De Lucas Tomlinson, da Fox News. Tudo isto aqui enquanto o líder supremo do Irão reitera que uma repressão a todas estas manifestações está a caminho. Gostava de convidar Ravid Ali, professor associado na universidade. Escola de Políticas Públicas Gerald R. Ford, da Universidade de Michigan, juntando-se a nós para falar sobre tudo isto. Ravid, obrigado como sempre por dedicar seu tempo para estar aqui conosco. E antes de mais, gostaria de lhe pedir que explicasse a motivação por detrás destes protestos que, novamente, têm vindo a decorrer há já 2 semanas. Então, Josh, isto parece ser uma situação muito frágil e potencialmente perigosa para o regime iraniano. E os protestos mais recentes são baseados na frustração e descontentamento dentro do Irão devido ao estado muito difícil da economia e a desvalorização da moeda iraniana, o real, o que faz com que as pessoas dentro do Irão possam comprar menos com o dinheiro que têm. E assim, no entanto, esta é apenas a mais recente onda de manifestações que tem varrido o Irão ao longo de prática. Mas esta razão mais recente parece possuir uma motivação específica. Contudo, na década anterior, também existiram outras motivações. Mas estes protestos também parecem ter um alcance maior e continuam a decorrer. Não parece haver sinais de que vão desaparecer já. Presta atenção. E que aspectos de tudo isto podem estar a ser mal interpretados pelas pessoas lá fora? Porque muita desta informação chega em fragmentos. Começa-se a ver o vídeo como aquele que estávamos a mostrar há pouco em várias cidades do Irão. Recebem os comentários do presidente Trump e de outros oficiais. O que pode estar a ser mal interpretado sobre a situação? Bem, penso que uma das coisas que os seus espectadores precisam considerar é que estes protestos no Irão parecem ser muito maiores em âmbito e escala do que aqueles que vimos no passado.
O regime está a usar, no meu entender, o mesmo manual que utilizou no passado para reprimir estes protestos com base nas diferentes motivações por detrás deles. O uso do IRGC e da força paramilitar, conhecida como Basiji, como uma espécie de tropas de choque para suprimir os dissidentes. E ouvimos relatos da morte de provavelmente dezenas de pessoas por todo o país, o corte de acesso à internet e a restrição de meios de comunicação externos, que referiu no início do segmento a linguagem muito agressiva que ouvimos do líder supremo, de outros oficiais do IRGC, do presidente do parlamento. Pessoal, Bolsonaro ele vai para casa assim que o parlamento votar, tirar o veto da dosimetria. Bolsonaro escreve o que eu tô te falando. Bolsonaro vai para casa sim. Eu afirmei ontem que ele vai para casa e ele vai para casa. Ele vai para casa. Mas para isso, os senadores e os deputados têm que tirar aquele veto que o Lula vetou lá, né? Da dosimetria. Assim que eles conseguirem derrubar aquele veto do Lula, Bolsonaro volta para casa imediatamente. A pena dele vai baixar para 2 anos. E aí ele já pode cumprir regime domiciliar. Pode ter certeza disso. Tem caô não, pode ter certeza disso. Vamos continuar ouvindo. Avisando Israel e os Estados Unidos de que, se houver mais envolvimento ou mais apoio a estes manifestantes, o Irão retaliará. Portanto, todos estes fatores estão a influenciar a situação atual. Mas, para mim, parece que o Irão está numa posição mais fraca do que antes ao lidar com estes protestos. E, novamente, talvez estejamos mais perto de um ponto de viragem para o regime do que antes. Agora, isso é especulativo, mas de uma perspectiva externa. As coisas parecem muito difíceis para o Irão agora. Falando sobre os comentários feitos pelo presidente Trump, que dizem essencialmente que, se estes manifestantes continuarem a morrer, e neste momento sabemos que há mais de 200 mortes que foram reportadas, com base no que o presidente Trump está a dizer, qual é a situação realista que poderia ocorrer no Irão com uma intervenção dos INEG-CY? Certamente já não estou no governo há muitos anos. No entanto, presumo que, mesmo neste momento, há diversas coisas a ocorrer. Ouvimos as declarações feitas pelo presidente Trump, que são bastante audaciosas na sua afirmação de que os Estados Unidos poderão envolver-se em algum tipo de ação militar se a repressão iraniana continuar a persistir. Não há sinal de que estas repressões estejam a diminuir. Além disso, há relatos recentes nos meios de comunicação que sugerem que o exército do ZEWA criou opções para potenciais ataques dentro do Irão se o presidente Trump desse essa ordem. Agora, como seriam essas opções ou quais são as opções? São os alvos contra o IRGC e a força paramilitar de que falei, porque são o instrumento de repressão neste momento. Procurariam também atingir as capacidades de mísseis balísticos, de cruzeiro e de drones do Irão, porque essas são as armas que o Irão poderia optar por utilizar em retaliação a qualquer ação militar dos Estados Unidos ou de Israel. Existe também algum tipo de campanha de ação relacionada com a Covid para disseminar mais propaganda anti-regime, e ouvimos declarações a encorajar as pessoas a continuarem a protestar. Estas são todas as coisas que imagino que estão a ser consideradas, se já não estiverem a ser implementadas agora. Mencionaste o facto de termos este corte de internet que está a ocorrer no Irão. E sabes também as linhas telefônicas que foram essencialmente cortadas, o que significa que as pessoas não podem comunicar com outras, talvez dentro do Irão ou noutros locais. Isso aparenta estar a ter algum tipo de impacto nos protestos em geral, porque parece que, apesar de tudo, eles continuam a expandir-se. Sim, é muito difícil saber como responder a essa pergunta, Josh, da nossa perspectiva de fora, mas apenas com base nas reportagens dos mídias que têm surgido nas últimas semanas, mesmo com esta forte repressão do uso da internet e até da conectividade telefônica dentro do Irão, é evidente que ainda há uma capacidade para as pessoas transmitirem mensagens, enviarem fotografias, enviarem vídeos. Não sou uma pessoa técnica, por isso não consigo descrever como isso está a acontecer. Mas claramente está a acontecer, apesar dos esforços do governo iraniano. E isso provavelmente continuará agora novamente. Será que parte disso se deve a alguma assistência nos bastidores que foi fornecida a alguns elementos dos manifestantes pelo ZEWA, por Israel,
por outras partes que têm interesse em ver este regime iraniano ou colapsar ou enfrentar este tipo de pressão? É difícil saber a resposta. E mencionou isso um pouco no início, mas vê de alguma maneira estas manifestações a perderem ímpeto ou parece-lhe que vão continuar, talvez até mesmo crescer? Sim, quero dizer, isto é outra coisa que simplesmente não sabemos porque nenhum de nós está dentro do Irão. Quero dizer, mas os protestos são tão abrangentes neste momento que parecem ser bastante significativos. E não são liderados por uma única pessoa ou por um grupo específico. Parece que neste momento é mais orgânico e de base e as comunidades em diferentes partes do país estão a aproveitar esta raiva e ressentimento que têm em relação à situação no Irão, que, como já discutimos, tem sido bastante má há muito tempo. Agora, quanto tempo isso vai durar? Difícil saber. Quão mais difícil será? O governo iraniano continua a reprimir o seu próprio povo e mais pessoas serão mortas? Quero dizer, é triste, mas isso é possível. O presidente Trump e outros podem continuar a instar os manifestantes a seguirem em frente. Isto faz me lembrar o que aconteceu no Iraque após a Primeira Guerra do Iraque em 1991. Embora os EUA não tenham agido para remover ou eliminar o controle de Saddam Hussein sobre o poder no Iraque, o presidente Bush incentivou então os iraquianos a levantarem-se e revoltarem-se contra o regime de Hussein. E, infelizmente, o regime reprimiu de forma bastante significativa as pessoas no Iraque em 1991. Poderíamos ver uma repetição disso? E isso também é uma possibilidade. E novamente está a ver alguns dos vídeos desses protestos que estão a chegar aqui. Pode ver um grande número de pessoas, centenas e centenas, que estão a encher as ruas em várias cidades lá. O que precisamos observar em termos de desenvolvimentos-chave? O que devemos procurar nas próximas horas, dias, semanas, à medida que tudo progride? Portanto, daqui para frente, acho que precisamos continuar a observar os desenvolvimentos no terreno, pelo menos na medida em que conseguem ser divulgados em termos de quanta força estas manifestações têm no Irão. Crescerão em tamanho ou continuarão na dimensão em que estão agora? Qual será a linguagem não só dos líderes iranianos, mas também do presidente Trump e do primeiro-ministro Netanyahu, que penso que também influenciará o que acontece no Irão? E então, que medidas poderão os Sial-Meorá tomar quanto a uma possível ação militar? Se os Sial-Meorá decidirem atacar alvos iranianos com base no que Trump já afirmou, acredito que entraremos numa nova fase de conflito. E pode parecer com o que aconteceu no verão passado, com a guerra de 12 dias entre Israel e o Irão, e depois os Lewa se envolverem na guerra num dia com a Operação Midnight Hammer, podendo expandir-se para além disso. Se os EUA decidirem e o Irão retaliar, isso ainda não ocorreu, mas devemos estar atentos. Fique atento a isso no futuro e nós estaremos aqui. Javad Ali, muito obrigado, como sempre, por dedicar tempo para estar aqui e explicar tudo. Claro, não podemos cobrir tudo porque estaríamos aqui por horas. Há algo que não mencionamos e que gostaria de abordar antes de terminar? Não, apenas muitos fatores a considerar e a situação é muito volátil e fluida. Mas voltando a uma das coisas que mencionei anteriormente, acho que o Irão ou o regime no Irão está numa posição muito mais precária do que no passado, quando vimos estes protestos eclodirem no país. E se isso levar a uma contra-revolução ou ao colapso do regime, não creio que estejamos lá ainda. Mas este continua a ser um momento muito difícil para o regime iraniano. Como pode ver na parte inferior do ecrã, soubemos que o número de mortos nos protestos ultrapassou os 500. Essa informação é dada por diferentes responsáveis que estão a fornecer esses detalhes. E, infelizmente, foi-nos dito que esse número só deverá aumentar à medida que o caos continua. E o líder supremo do Irão afirma que haverá uma repressão a tudo isto nos próximos dias. Há também este vídeo que queria mostrar-lhe. Pode tê-lo visto lá, enquanto Javid estava a falar. Mas isto vem, na verdade, de Londres. Foi lá que alguém subiu à embaixada do Irão e retirou a bandeira iraniana. Mais uma vez, pode ver isso mesmo no seu ecrã. Agora, ocorreram vários protestos, não só internacionalmente, mas também por todo o país aqui nos AESMIL, incluindo San Diego. Recebemos este relatório do nosso afiliado da Fox quando um protesto ocorreu no sábado. Democracia livre para o rei Nazal Pahlavi e a democracia plena. Com cânticos a ressoar de quarteirão em quarteirão, os manifestantes avançam pela Avenida Balboa nas proximidades de Genezê, tornando impossível desconsiderar os seus apelos por uma reforma política no Irão.
alternativa para o Irão. Queremos que Reza Shah Pahlavi volte e nos dê um pouco mais de democracia. Devolva-nos algum poder. Centenas de iranianos americanos juntam-se em solidariedade no sábado, enquanto a agitação civil no estrangeiro entra na segunda semana. Em resposta, as autoridades iranianas estão a reprimir os manifestantes agora por causa disso. Cortaram a internet e até o telefone. Eles nem conseguem falar uns com os outros. Já se passaram 48 horas. Não ouvi absolutamente nada da minha mãe. Estou extremamente preocupado com cada um dos amigos da família no Irão. A Agência de Notícias dos Direitos Humanos no The Wall relata que mais de 100 pessoas morreram e mais de 2.600 foram detidas. Com a situação a piorar no exterior, os locais manifestam suas intenções. Espero sinceramente que a nossa voz seja devidamente ouvida pelos líderes dos países europeus e também dos Estados Unidos. As pessoas têm muita esperança de que o presidente Trump dê uma ajuda ao povo iraniano. O trem tá feio. O presidente Trump está a enviar uma mensagem ao governo iraniano. Fiz uma declaração enfática. Se começarem a matar como antes, vamos intervir. Vamos atingi-los fortemente onde dói, sem tropas no terreno, mas de forma muito dura. Para quem observa de perto, a urgência é crucial. Não podemos esperar mais. Se não aproveitarem esta chance, a revolução acaba. Não conseguimos. Seja qual for o futuro, a comunidade iraniana americana mantém-se firme. Não vamos parar. Não estamos cansados e temos lutado há 47 anos. Recebemos há pouco esta declaração do governador do Colorado. Ele diz: estou orgulhoso de apoiar todos os corajosos iranianos que se levantam pela liberdade, enfrentando as ameaças de violência e repressão do seu governo. As pessoas estão a unir-se porque veem um futuro mais promissor para o Irão. Infelizmente, centenas já perderam a vida na luta pela liberdade. Que a sua memória e sacrifício inspirem outros na luta. O regime teocrático autoritário tem visado de forma hedionda as mulheres e os iranianos LGBTQ há anos, criando um país de medo. Pessoas em todo o mundo apoiam este movimento em direção à liberdade e estou orgulhoso de ser um deles. Recebemos há pouco uma declaração do governador do Colorado, presidente Trump. Ouviram-na durante a história, mas ele também publicou no Truth Social. O Irão está a olhar para a liberdade talvez como nunca antes. Os eueiros estão prontos para ajudar. E Marco Rubio, secretário de Estado, publicou simplesmente no X que os Estados Unidos apoiam o corajoso povo do Irão. Família, o povo do Irã tá indo para as ruas aí se manifestar para derrubar a tirania. E o povo brasileiro tá esperando só o Donald Trump passar a régua e fechar a conta aqui no Brasil. Eu não sei o que aconteceu, o Silas Malafaia aí, né, foi cercado de tudo enquanto é lado aí, Silas Malafaia, mas eu quero fazer um apelo aqui, cadê os outros pastores? Será que só existe o Silas Malafaia nessa nação? Cadê o Valdemiro Santiago? Cadê o pastor lá, o Chapeludo, né, o Edir Macedo? Cadê os outros pastores? Ninguém, sumiu todo mundo, né? Ou melhor, esses outros pastores nunca se manifestaram em nada. Então é triste aí. Agora vamos voltar aqui pro Brasil, Fábio. Vamos voltar aqui pro Brasil. Vamos entender aqui, ó. Trump cercou o Brasil. Maduro preso, Cuba bloqueado, Colômbia recuou e Luiz Inácio será o próximo. Preste atenção, dá muito like aí nessa live, família, para você entender aqui a complexidade dos fatos e o balaio de gato que o barbudo entrou agora. Preste atenção. O Trump já cercou tudo, o Maduro entregou mais 2 e tem nome de pessoas aí que vai para a Interpol, hein? Aí não tem para onde correr não, tá, família? Se cair na Interpol, meu amigo, já era, esquece. Vamos ouvir. Apenas uma notícia isolada. O que você está prestes a descobrir neste vídeo não é apenas uma notícia isolada, mas o desenrolar da maior operação estratégica da história moderna das Américas. Donald Trump não apenas voltou à Casa Branca, ele declarou uma guerra total e absoluta. E preste muita atenção, esta não é uma guerra contra países específicos,
mas uma guerra contra o eixo ideológico que escravizou a América Latina nas últimas décadas. A guerra de Trump é contra a esquerda radical, o globalismo e o narcotráfico. Muitos pensaram que a captura de Nicolás Maduro foi um evento aleatório, um golpe de sorte. Estão redondamente enganados. O que estamos presenciando é a execução de um plano meticuloso, desenhado pela direita americana há anos, mas que só agora encontrou um líder com a coragem necessária para apertar o botão de executar. Donald Trump cercou o Brasil. Ele está jogando um xadrez de mestre, conquistando as peças ao redor para finalmente chegar ao checkmate no coração do sistema brasileiro. Fica comigo até o final, porque hoje eu vou te explicar o que é a doutrina Monroe, por que Cuba está entrando em colapso total, por que o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, acaba de arregar para Washington e, principalmente, como Lula foi colocado em uma armadilha mortal entre os Estados Unidos e a China. O mapa da América Latina está mudando de cor e o financiamento que mantinha a esquerda no poder está sendo cortado na raiz. Se prepare, Presta porque atenção, a era gente. dos ditadores impunes acabou. Antes de irmos para os detalhes, inscreva-se no canal. Aperta o dedo no like aí, Sininho pessoal. E deixe seu like. E aguça seus A ouvidos Ordem aí. Direita BR é a única Preste que te atenção explica o que que ele a vai velha dizer. mídia não tem capacidade de enxergar. Para entender o que Trump está fazendo agora em 2026, precisamos voltar no tempo, exatamente para o ano de 1823. Naquela época, o presidente americano James Monroe estabeleceu um princípio que mudaria o mundo: a doutrina Monroe. A mensagem era curta e grossa para as potências da época: América para os americanos. Monroe disse à Europa que qualquer tentativa de interferência no continente americano seria vista como uma agressão aos Estados Unidos. Em troca, os Estados Unidos não se envolveriam nos conflitos europeus. Trump reativou essa doutrina com força total. Por que isso é importante hoje? Porque ele entendeu que a esquerda na América Latina só sobreviveu e cresceu graças a pilares de financiamento externos. No passado, era a União Soviética. Hoje, os pilares são a China, os globalistas e o narcoterrorismo, muitas vezes ligados ao fundamentalismo islâmico. Trump traçou uma linha no oceano e avisou: o Oriente não vai mais mandar no Ocidente. Ao reativar a doutrina Monroe, Trump está expulsando a influência chinesa e russa do nosso quintal. A ação contra Maduro foi o primeiro grande recado. Foi a prova de que os Estados Unidos voltaram a assumir o papel de xerife do continente. E o objetivo é claro: impedir que as Américas sejam o quintal estratégico de ditaduras orientais ou de entidades globalistas que querem destruir a soberania das nações. Muitos analistas de sofá disseram que a captura de Maduro não mudaria nada. Eles não poderiam estar mais errados. A queda de Maduro foi o primeiro dominó. A Venezuela era o pulmão financeiro de Cuba. Sem o petróleo venezuelano, que era enviado de graça ou em trocas obscuras, a ditadura cubana ficou sem energia, sem dinheiro e sem fôlego. Trump não perdeu tempo. Ele determinou um cerco total a Cuba. Nenhum navio cargueiro, nenhum petroleiro, nenhum recurso entra na ilha sem passar pelo crivo americano. Ele está atrofiando o Estado cubano. Cuba agora não tem petróleo, não tem o dinheiro da Venezuela e o regime de Havana está desesperado. O líder cubano pode fazer a dancinha que quiser, pode cantar Imagine nas redes sociais, mas a realidade é que o regime está nas cordas. Trump enviou um sinal claro: ou negociam agora, ou o destino será o mesmo de Maduro. Cuba é hoje um país frágil, um fantasma do que já foi. E sem o suporte da Venezuela, o regime castrista não tem como sobreviver a longo prazo. O cerco está fechado e Havana sabe que o próximo avião da Força Delta pode ter o seu endereço como destino. Agora vamos falar de quem realmente sentiu o impacto: Gustavo Petro, o presidente da Colômbia. Petro é amigo íntimo de Lula e já foi denunciado por receber dinheiro do narcotráfico. Sob o seu governo,
a Colômbia tornou-se o maior produtor de cocaína do mundo. Petro sempre posou de valente, gritando contra o imperialismo e defendendo a soberania da esquerda. Mas bastou Trump olhar na direção de Bogotá para o discurso mudar. Durante uma reunião de Trump com jornalistas, sabe quem ligou desesperado para a Casa Branca? O próprio Gustavo Petro. Ele viu o que aconteceu com Maduro, ele viu o cerco a Cuba e percebeu que ele é o próximo alvo. A Colômbia não sobrevive sem o tráfico, e Trump declarou guerra total às rotas de exportação de droga. O resultado? Petro arregou. Ele já agendou uma viagem à Casa Branca para fevereiro. O homem que cantava de galo agora vai até Washington pedir clemência, tentar uma negociação para não ser o próximo a ser levado em algemas. Trump impôs um medo tão profundo nesses líderes de esquerda que a aliança do Foro de São Paulo está se esfarelando em tempo real. A Colômbia, que era o porto seguro do financiamento via cocaína, agora está tentando se salvar do furacão republicano. O efeito dominó chegou também a Nicarágua. O ditador Daniel Ortega, outro aliado de Lula que persegue padres e freiras, também entendeu o recado. Sob pressão direta do governo Trump, a Nicarágua começou a libertar dezenas de presos políticos que estavam mofando na... Por que Ortega fez isso? Por bondade? Jamais. Ele fez porque Trump começou a asfixiar as contas bancárias do regime nicaragüense e das embaixadas. Trump mandou um aviso: libertem os presos ou enfrentem o isolamento total. E Ortega cedeu. Assim como a Venezuela está libertando presos e a Colômbia está implorando por diálogo, a Nicarágua está recuando. Trump está usando o poder econômico e militar dos Estados Unidos para limpar a América Latina sem precisar disparar um único tiro na maioria dos casos. É a diplomacia da força. Ele está mostrando que a era em que ditadores podiam prender cristãos e opositores enquanto recebiam tapinha nas costas da Casa Branca acabou definitivamente. Este é um ponto que quase ninguém está comentando, mas é fundamental. Trump entende que a esquerda latina é alimentada por organizações internacionais globalistas. Instituições que, sob o disfarce de defender o clima, o feminismo ou os direitos humanos, interferem na soberania dos países para instalar agendas de esquerda. O que Trump fez? Ele simplesmente cortou o dinheiro. Ele anunciou a saída dos Estados Unidos de centenas de órgãos internacionais, desde entidades que promovem o aquecimento global até conselhos da ONU que protegem ditadores. E por que isso dói na esquerda? Porque os Estados Unidos eram os maiores financiadores dessas entidades. É dinheiro do povo americano, ele está dizendo. Se vocês querem interferir na soberania dos outros, paguem com seu próprio dinheiro. Sem os dólares de Washington, essas ONGs e entidades perdem o poder de pressão. Trump está devolvendo o destino das nações aos seus próprios povos. Agora vamos entrar na parte econômica, que envolve o Brasil diretamente. Estamos vivendo uma nova corrida espacial, mas agora o alvo é a inteligência artificial, IA. Quem dominar a IA, dominará o mundo. E para ter a IA mais evoluída, você precisa de mega data centers que consomem insumos caríssimos e raros, silício, cobalto, lítio e as chamadas terras raras. A China hoje detém a maior parte das jazidas dessas substâncias no mundo. Isso dá a Pequim uma vantagem estratégica gigantesca. Presta atenção. Trump sabe que o Brasil possui algumas das maiores reservas de terras raras do planeta. E aqui entra o checkmate no Lula. Trump conversou com Lula. Em um momento de esperteza ou desespero, Lula parece ter entregado o que Washington queria para garantir a parceria. Mas o que aconteceu? A China reagiu imediatamente. Pequim colocou 50% de tarifa na carne brasileira como represália. Lula agora está com água até o nariz. Se ele for para o lado da China, Trump o destrói. Se ele for para o lado de Trump... Se você já jogou o jogo de tabuleiro War, você conhece a estratégia. Para conquistar um território grande, primeiro você domina os países ao redor.
É exatamente isso que Trump está fazendo com o Brasil. Ele capturou a Venezuela, bloqueou Cuba, fez a Colômbia recuar e a Nicarágua ceder. O Brasil, o maior país da região, está ficando isolado. Lula olha para os lados e não vê mais seus parceiros de Foro de São Paulo com força para ajudá-lo. O objetivo real de Trump não é invadir o Brasil, mas impedir que o nosso país continue sendo o quintal da China, dos globalistas e de grupos terroristas. Lembre-se do relatório do Serviço de Inteligência de Israel. O Brasil hoje é um hub para o Hezbollah e grupos ligados ao Irã. Trump está aplicando a doutrina Monroe contra essas nações que insistem em financiar a esquerda no Brasil para desestabilizar os Estados Unidos. Ele sabe que Gaddafi deu dinheiro para a campanha de Lula no passado. Ele sabe das denúncias de Carvajal sobre o dinheiro do narcotráfico venezuelano no PT. Trump está esperando o momento certo. Talvez ele esteja esperando Maduro abrir a boca oficialmente para vir com tudo para cima do regime brasileiro. Imagine a esquerda brasileira sem o apoio financeiro da China, sem os recursos dos globalistas e sem as rotas do narcotráfico protegidas pelos vizinhos. Ela não sobrevive. A esquerda no Brasil sempre dependeu de uma estrutura internacional de financiamento e militância paga. Trump está cortando todos esses cabos. O mapa da América Latina está ficando verde e amarelo, de direita. No Chile, a direita já retomou o protagonismo. Na Argentina, Javier Milei é o maior aliado de Trump. O cerco está completo. A esquerda está sendo asfixiada economicamente e diplomaticamente. Sem dinheiro, sem petróleo e sem proteção internacional, o projeto do Foro de São Paulo está em fase terminal. Trump está jogando xadrez em um nível que muitos de nós só fomos entender agora. Ele não abandonou o Brasil. Ele apenas deixou o peixe maior por último, enquanto limpava o oceano ao redor. A estrutura que levou a esquerda ao poder nas últimas décadas está sendo demolida peça por peça. Estamos entrando no período eleitoral de 2026, e Trump sabe disso. Ele está preparando o terreno para que a esquerda chegue a estas eleições mundialmente enfraquecida. Ele quer que o povo brasileiro veja que o alinhamento de Lula com ditaduras e grupos terroristas só trouxe isolamento e prejuízo econômico. A doutrina Monroe de 2026 é um grito de liberdade para a América Latina. É o fim da interferência estrangeira que financia o socialismo no nosso continente. O que estamos presenciando é o fim de um ciclo de décadas de domínio esquerdista. A esquerda na América Latina está prestes a se tornar um fantasma do passado, sem financiamento, sem estrutura e sem o apoio das potências que as mantinham. O Brasil é a última peça desse quebra-cabeça, e com Trump no comando, a pressão só vai aumentar. O cerco foi montado, as baterias foram posicionadas e a verdade sobre os esquemas de financiamento internacional do PT está prestes a vir à tona com as delações de Maduro. O fim da esquerda na América Latina não é mais um sonho, é uma realidade geopolítica que está acontecendo diante dos nossos olhos. Patriotas, o cenário é de esperança, mas também de vigilância. Donald Trump declarou guerra à estrutura que escravizou o nosso continente, e ele já venceu as primeiras batalhas. Maduro está preso, Cuba está isolada, Petro está recuando e Ortega está cedendo. O próximo alvo de Washington para a restauração da liberdade é o Brasil. A doutrina Monroe está de volta para garantir que a nossa casa seja cuidada por nós e não por ditaduras do outro lado do mundo. O financiamento da esquerda está acabando e sem dinheiro eles não têm poder. O xadrez de Trump é brilhante e o checkmate está cada vez mais próximo. Se você está empolgado com essa mudança nos rumos da nossa história, deixe seu comentário aqui embaixo. América para os americanos. Vamos mostrar que estamos atentos a cada movimento dessa guerra pela nossa liberdade. Compartilhe este vídeo em todos os seus grupos. A velha mídia jamais vai te explicar a doutrina Monroe e o cerco de Trump.
mas a Ordem Direita BR está aqui para garantir que você saiba de tudo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Estamos vivendo momentos históricos e eu farei questão de trazer cada detalhe dessa queda do sistema para você. Fiquem com Deus, fiquem firmes na fé e lembrem-se sempre: Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Família, o negócio tá ficando mais apertado pro lado desse pessoal, hein? Notícia aqui agora do Brasil. Carlos diz que médico foi ver Bolsonaro após soluços. Evoluíram para azia. O filho 2 do presidente afirmou que o quadro impede o pai de alimentar e durma adequadamente. Família, eles estão nessa covardia sem precedente com o capitão Bolsonaro e o Donald Trump está sabendo isso aqui tudo. Tudo o que acontece lá, o Trump está sendo informado em tempo real. Obviamente pelo Eduardo Bolsonaro que está lá, né? O Carlos Bolsonaro colocou o seguinte: é perceptível ainda o grave abalo psicológico que sofre, agravado pelo fato de permanecer sozinho na solitária. Prosseguiu o ex-parlamentar. Segundo Carlos, isso impede que Bolsonaro se alimente e durma adequadamente. Cara, é uma covardia sem precedente. Porém, família, o Trump sabe de tudo. O Trump sabe dos mínimos detalhes. O Trump sabe o que de fato está acontecendo com Jair Messias Bolsonaro na prisão. Carlos relata piora na saúde de Bolsonaro. E a hora que o chicote de aço vier lá da América, vai ser uma cajadada só, Fábio. Só vai ser uma cajadada e vai resolver o problema. O Trump está fazendo uma estratégia. Ele está limpando as beiradas para depois dar o pulo aqui no Brasil. Pode ter plena convicção e certeza, família. Essa injustiça não ficará impune. Na hora certa, na hora exata, Donald Trump vai dar o pulo e vai pegar o chefe, o poderoso chefão, que vai virar o poderoso chefinho, né? Que vai pedir clemência aí até fora. Inclusive a Igreja Católica, algo inédito. A Igreja Católica não está negociando, não está defendendo Nicolás Maduro. Família, a live é bem rápida, é uma live bem rápida e objetiva. Vou deixar um vídeo aqui, às 9 da noite eu volto com novas informações aí para vocês, beleza? Inscreva-se no canal, ative o sininho e às 9 dê um pulinho aqui que estarei aqui de novo. A live foi bem rápida aí, mas espero que dê para todo mundo aí assistir a live completa aí. Comenta aqui embaixo de onde você está me acompanhando. Comenta aqui se você acha que Nicolás Maduro já entregou tudo e também, o mais importante, se na sua opinião Donald Trump está sendo correto em limpar as bordas do Brasil e depois dar o pulo aqui. Um abraço e até mais tarde, família. Valeu, falou!